Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero mandar uma saudação também para a igreja lá de Moçambique, que está acompanhando esse estudo também, para as pessoas que estão no Brasil acompanhando esse estudo, enfim, todas as pessoas que estão tendo acesso a esse nosso estudo bíblico. Então, nós estamos estudando a carta aos Efésios, a carta dirigida pelo apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Então, na semana passada, a gente começou fazendo uma introdução da situação lá e a gente avançou um pouco mais estudando o capítulo número 1 da carta. Hoje, nós vamos ver algumas passagens dentro da carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo insiste em tratar do assunto da nossa verdadeira identidade em Cristo. O assunto da nossa verdadeira identidade em Cristo. Então vamos começar vendo o que diz a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Isso a gente já estudou na semana passada. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, as bênçãos de Deus chegam para nós por intermédio de Cristo. Depois, a gente leu também, e eu preguei no domingo, o que está escrito em Efésios 1, versículo 4, que diz: nós somos santos e irrepreensíveis. Ora, santos e irrepreensíveis. O significado da palavra santos é que nós somos separados por Deus para a gente cumprir o propósito dele. E não é o senso comum da palavra santo, em que às vezes você fala com uma pessoa, fala a palavra santo, a pessoa interpreta como se santo fosse uma pessoa perfeita. E a gente sabe que não existe nenhuma pessoa imperfeita. Nenhuma pessoa perfeita. Mas ele também diz que nós somos santos e irrepreensíveis. Veja só, qual é a visão do Senhor em relação a nós quando ele diz que nós somos irrepreensíveis? Será que a gente faz tudo direitinho, de maneira irrepreensível, ou a gente faz alguma coisa que se torna repreensível? O que vocês acham? Eu acho que a gente faz tudo errado. Sabe? Hein? A gente faz tudo errado. Eu não escutei. Que a gente faz tudo errado. A gente faz muitas coisas erradas, não tudo, né? Mas muitas coisas a gente faz erradas. Ora, se a gente faz coisas erradas que são contra a vontade de Deus, então como é que ele está dizendo aqui que nós somos santos e irrepreensíveis? Irrepreensível é uma pessoa que não faz nada errado. Muito bem. É em Cristo. Hein? É em Cristo. É em Cristo. Em Cristo. Essa é a palavra-chave, e sobre isso é que eu preguei no domingo e repeti entre os versículos número 1 e o versículo número 12 do capítulo número 1, ele repete isso várias vezes. Ele repete uma vez, repete duas vezes, repete três vezes, repete 4 vezes, repete 5 vezes, só nesse pedacinho aqui dos versículos 3, nem é do versículo 1, é do versículo 3 ao versículo 11, o apóstolo Paulo repete para enfatizar e para a gente saber que nós somos irrepreensíveis em Cristo. Se ele estivesse falando que nós somos repreensíveis por nossa conta mesmo, por nossa própria capacidade de sermos irrepreensíveis, a gente não precisava de Cristo. Se alguém se acha que é irrepreensível, então não precisaria de Cristo ter vindo aqui para fazer o sacrifício que ele fez por nós. Então, aqui, quando fala de irrepreensíveis, é quando Deus olha para nós, e se nós estamos em Cristo, eu acho que eu já fiz essa ilustração aqui uma vez, mas eu acho que eu vou fazer de novo,
porque eu acho que teve gente que naquela época não viu isso quando eu gravei. Ângela, você me arranja um envelopinho, por favor, para fazer uma ilustração? Envelope? Qualquer envelope. Qualquer envelope para fazer uma ilustração. Hã? Não tem aí no banco, não? Acho que aqui deve ter. Aqui deve ter um envelope que eu quero fazer a ilustração do que significa a preposição em Cristo. Quando fala em Cristo, o que significa? Muito bem, obrigado. Obrigado. Então veja, o que significa estar em Cristo? Quando Deus, lá do alto, quando Deus, lá do céu... Ó, Eu não enxergo. para um pouquinho que ela não te vê. Tem que mudar aqui um pouquinho, que ela não vê você, mas talvez seja melhor para cá, que aí não atrapalha a Dona Maria também. Sei, mas eu vou ter que cortar para começar de novo, porque fazer um corte na hora de editar eu corto. Continua gravando? Obrigada. Muito bem. Então é o seguinte, veja, em Cristo, estar em Cristo, assim de uma forma muito simplista falar, quando Deus lá no céu olha para nós aqui na terra, Ele vê a nós não com as nossas imperfeições, mas Ele vê a gente em Cristo, ou seja, nós estamos como que estivéssemos envelopados em Cristo, né? Porque se a gente estiver só com esse pedacinho aqui da cabeça, ou do dedo de fora, ou com o coração, uma parte do nosso ser de fora, já não estamos totalmente em Cristo. Ou seja, se a gente, na hora que a gente está se sentindo bem, que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente é encorajado, essa coisa toda, se a gente está totalmente dentro de Cristo, quer dizer que Deus olha para nós como nós vamos ser lá já na eternidade, quando o Espírito Santo de Deus tiver terminado a obra de santificação da gente. O Espírito Santo é que está a cargo disso. Então Deus olha para lá, se a gente está em Cristo, então representa dizer que nós estamos envelopados, ou seja, Deus não vê a gente do jeito feio que a gente é, né? Então o que acontece? É o que eu estou dizendo, se tiver um pouquinho, ou seja, uma hora a gente está agindo de acordo com o que agrada a Deus, e a outra hora um pouquinho, a gente está agindo de uma forma que não agrada a Deus, então isso quer dizer o quê? Que a gente não está totalmente em Cristo, porque estar totalmente em Cristo representa estar coberto pelo sangue de Cristo, coberto pelo nosso Senhor. Então, quando Deus olha para a gente, como lá na eternidade, lá no céu, não tem antes, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, a eternidade é uma coisa só, então Deus vê a gente da maneira que a gente vai estar já lá na eternidade, porque enquanto estamos aqui, estamos vivendo em Cristo. Estamos vivendo pelo poder do amor de Cristo. Então, esse é o sentido quando ele diz lá no versículo número 3, como eu preguei no domingo, no versículo número 3 diz que nós fomos abençoados, já é passado. Ele não está dizendo que nós vamos ser abençoados, eu falei isso no domingo. E no versículo 4, então, nós somos santos e irrepreensíveis. Ele não está dizendo, aqui, a visão de Cristo não é a visão humana. Na nossa visão humana, a gente imagina que nós vamos ser irrepreensíveis no dia do Senhor, né? No dia que o Senhor voltar, nós estaremos prontos da maneira que o Senhor quer, depois que a gente passa pelo processo de santificação. Está claro isso aí ou tem alguma dúvida? Muito bem. Então, aí quando a gente vai para o Efésios 1, versículos 5 e 6, ele diz que nós fomos adotados como filhos de Deus. Fomos não é futuro. Ele não está dizendo que nós vamos ser adotados. Ele está dizendo o quê? Que é passado. Já fomos adotados como filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, em Cristo, ou por intermédio de Cristo, né? Então, aí nós já estamos adotados. É a mesma perspectiva, a visão de Deus, a visão da eternidade, não a visão de hoje e a visão de amanhã, ou a visão do passado. Muito bem. E no versículo 7 do capítulo 1, ele diz, nossos pecados foram retirados e estamos perdoados. Foram perdoados, isso aí é futuro? Passado.
É passado, ele não está dizendo, ó, que os pecados de vocês vão ser perdoados. Dentro da mesma visão de eternidade, né, nossos pecados já foram perdoados porque Jesus Cristo já fez tudo que era preciso de fazer para nos perdoar. O que cabe a nós é a gente se arrepender, né? E o Senhor já fez. Por isso é que ele vê a gente já como pessoas que os nossos pecados foram retirados e estamos perdoados, ou seja, estamos perdoados, já estamos perdoados hoje e vamos estar perdoados, né, até o dia que a gente estiver na glória. Já nos versículos 10 e 11 da carta aos Efésios, versículos 10 e 11 do capítulo 1, ele diz que a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade é essa aqui, ó. Estaremos congregados sob a autoridade de Cristo, ou seja, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando ele diz estaremos, né, aí já é futuro. Ele quer dizer o que com isso? Que nós estaremos congregados, né? Ou seja, é melhor dizendo, nós já estamos aqui congregados, mas nós estaremos congregados por causa ou sob a autoridade de Cristo. Nós não estaremos congregados ou nós não estaremos ligados com a igreja somente porque a gente gosta de vir à igreja ou somente porque a gente vem à igreja por uma tradição. Não é isso. Nós pertencemos ao corpo de Cristo e nós estamos congregados por causa da autoridade de Deus em Jesus Cristo. Então, quando isso aí se caracteriza como uma bênção para a gente estar congregado, isso é uma bênção. Isso é parte do plano de Deus, né? Deus não mandou ninguém viver separado do corpo de Cristo. As pessoas que se dizem cristãos e vivem independentes, esse conceito aí está errado, porque não existe cristão que vive por si só independente. Então, estamos congregados sob a autoridade de Cristo. Muito bem. Aí no versículo 13 do capítulo 1, ele diz o seguinte: fomos identificados como pertencentes a quem? A Deus. Como pertencentes a Deus através do Espírito Santo. Então, a nossa identidade, nós já fomos identificados como pertencentes a Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, não é? Nós pertencemos ao Senhor Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o selo da nossa garantia da nossa salvação. Nós somos selados no Espírito Santo de Deus, ou seja, nós estamos, através do Espírito Santo de Deus, nós já pertencemos ao Senhor e assim somos identificados. Então, quando alguém que pertence ao corpo de Cristo, que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que não vive dentro dessa identidade, como eu acabei de dizer, aquelas pessoas que querem ser cristãos independentes, eu creio em Deus, então eu leio a Bíblia em casa e tudo bem, não preciso de fazer mais nada. Então, em casa a gente não está exercendo o privilégio de estarmos congregados. Estar congregado é sinal que a gente vem à igreja, não é isso? Muito bom. Então, nós fomos, também já é passado, identificados como pertencentes ao Senhor. E no versículo 6 do capítulo 2, aí já é o capítulo 2, ele diz que nós recebemos a ressurreição para sentarmos-nos ao lado do Senhor no reino celestial. Então, nós recebemos a ressurreição para sentarmos-nos ao lado do Senhor no reino celestial, né? Eu gostaria até de ler aqui, porque a parte do capítulo 1 a gente já leu, mas o capítulo 2 a gente ainda não leu. Então deixa eu ver aqui no capítulo 2, a gente começar a ler o capítulo 2 para a gente identificar onde é que ele fala isso que está aqui resumido, né? Nós já recebemos a ressurreição para sentarmos ao lado do Senhor no reino celestial. Então vamos ver o que diz o capítulo 2, né? O título aqui nessa versão portuguesa moderna, né, da Bíblia, o título do capítulo 2 vem dizendo assim:
da morte para a vida. Veja só, da morte para a vida. Ora, se a gente já recebeu a ressurreição dentro da visão eterna, da visão de eternidade, então nós já passamos da morte para a vida, né? Já espiritualmente falando. Nós já passamos da morte para a vida. Porque se a gente for considerar só a vida no nosso corpo, a gente ainda nem morreu no corpo. Ainda vamos passar pela morte do corpo. Mas ele aqui não está falando de passar da morte para a vida, falando da morte física no corpo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da nossa morte espiritual, que a gente passa a ter vida em Cristo. Porque se fosse do corpo, quando o nosso corpo morrer, está morto. Exatamente. Não vive mais. Exatamente. Aquele corpo não vive mais. Exatamente. Porque, por exemplo, nós somos, já recebemos a ressurreição através de Cristo, que conta para Deus, conta que nós já temos o direito de entrar no céu. Exatamente. Porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Mas quando se referir ao corpo, não está referindo ao corpo porque o corpo ainda está vivo. É. E quando o corpo morreu, passa-se sepultado e acabou. É. Acabou a história do corpo. Tá certo. Então veja só, a maneira que o apóstolo Paulo que ele ensina, e eu já falei isso uns 3 milhões de vezes, né? Ele dá um encadeamento da coisa. A maneira que ele ensina tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Ele não joga as coisas aí assim a qualquer sorte. Ele faz ele fala das coisas de uma maneira ordenada. Então ele diz, fomos abençoados, porque se nós não fôssemos abençoados com as bênçãos espirituais em Cristo, a gente não estava salvo, concorda? Uma das bênçãos espirituais da nossa vida, que acontece por meio de Cristo, é o quê? É a bênção da salvação, é a mais importante bênção que a gente recebe, não é isso? Então, esse é o ponto inicial. Aí depois ele diz que nós somos santos e irrepreensíveis. Ser santos e irrepreensíveis já é uma consequência das bênçãos espirituais que foram derramadas sobre a nossa vida, ainda enquanto estamos aqui, por meio por meio da iniciativa de Cristo de fazer tudo o que ele já fez e que era necessário de fazer por nós. Aí depois ele vem e fala do passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Ele diz, fomos adotados como filhos de Deus. Como é que a gente poderia ser adotado pelo Filho de Deus se não tivéssemos recebido bênçãos espirituais? Né? Sem bênçãos espirituais a gente não pode falar de que somos filhos de Deus, porque muita gente confunde isso. Diz que todos são filhos de Deus. Também já expliquei isso, mas eu estou repetindo porque tem gente que vai ver isso aí pela primeira vez. Nós somos todos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são somente aqueles que receberam a bênção espiritual da salvação. E aí ele diz que os nossos pecados foram retirados e estamos perdoados como uma consequência daquelas bênçãos espirituais que recebemos por meio de Cristo. Então você vê que tem passo a passo. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. Como é que eu posso pensar, né, que os pecados já foram retirados de mim e eu estou perdoado se eu não tivesse recebido as bênçãos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a maneira como ele explica é passo a passo. Então o capítulo tem esse título nessa edição da Bíblia, que ele diz que é da morte para a vida. Muito bem. Aí ele diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, outrora, ou seja, no passado, vocês estavam mortos por causa das vossas culpas e pecados. Ele está falando aqui da morte espiritual. No passado, vocês estavam mortos por causa das vossas culpas e pecados. Aí o versículo 2 ele diz o seguinte, o espírito deste mundo, né, levava-vos
a viverem desta maneira, ou seja, como mortos espirituais. Nós éramos mortos biologicamente, nós éramos vivos biologicamente falando, mas éramos mortos espiritualmente falando. E ele explica muito bem que isso acontecia no passado, outrora. Muito bem. Aí o que caracteriza a gente ter vivido no passado como pessoas espiritualmente mortas? O que ele diz aqui? O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Andavam, olha só, andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, porque quem é o príncipe desse mundo? É o príncipe das trevas, né? É o inimigo das nossas almas, é Satanás. Então, andávamos, enquanto estávamos mortos espiritualmente, andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora manda-nos que continuam a desobedecer a Deus. Então, o que acontece? As pessoas que ainda estão mortas espiritualmente e que ainda não receberam a bênção espiritual da salvação, né? Ainda hoje, se não aceitaram a Cristo, elas continuam a desobedecer a Deus. Não é isso mesmo? Então ele coloca de maneira bem clara: estão essas pessoas sujeitas ao poder e à opressão de Satanás. Por que razão? Porque o papel de Satanás é esse aí, é oprimir as pessoas, é querer que as pessoas fiquem eternamente mortas do ponto de vista espiritual. Mas esse não é o plano de Deus. Jesus veio para derrotar as obras de Satanás. E aí no versículo 6, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Mostrou por nós, por causa da riqueza dele em misericórdia, ele mostrou por nós um grande amor, quando a gente ainda era inimigo de Deus antes de aceitar Cristo. E aí o versículo 5 diz: estando nós mortos por causa das nossas culpas e transgressões, ele deu-nos a vida por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, não existe a possibilidade da pessoa ser viva do ponto de vista espiritual, a não ser que seja por meio de Jesus Cristo, né? Então, foi por amor que vocês foram salvos. É a segunda parte do versículo 5. Foi por amor que vocês foram salvos. É isso aqui, essa aqui é a obra de Deus. Muito bem. Aí o versículo 6 diz: pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com ele nos fez tomar parte do seu reino glorioso. Olha aqui, a interpretação dentro da mesma linha que eu estou falando, né? Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo. Ele está falando do passado. Ressuscitou é o passado. Aí você vai perguntar: escuta, ele me ressuscitou como se eu ainda estou aqui? Né? Tem até um diálogo entre Jesus e uma mulher lá, em que ela disse assim: eu sei que no último dia o Senhor virá e eu serei levada para o céu. Mas Jesus Cristo não estava falando do último dia, ele estava falando da situação, do status da pessoa. Então, Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus. Então, da maneira que Deus vê a gente, ele não vê a gente com os defeitos da gente. Ele vê a gente já como filhos e filhas ressuscitados, porque ele está olhando lá na frente. Para nós, vai acontecer lá no futuro, mas Deus já sabe e já vê a gente, né, como pessoas já ressuscitadas juntamente com Cristo. Ora, se Cristo ressuscitou lá atrás, eu não estava nem vivendo lá atrás, quando Cristo vivia, como é que eu posso imaginar que é a ressurreição do meu corpo de que ele está falando? Não, ele está falando da ressurreição para a nossa vida eterna, né, e da nossa salvação. Ele está vendo dentro da perspectiva eterna. Então, ele fez isso juntamente com Cristo Jesus e com ele nos fez tornar parte no seu reino glorioso. Se a gente é parte do reino glorioso de Deus, eu pergunto:
onde é que funciona o reino glorioso de Deus? Funciona aqui na terra ou funciona no céu ou funciona nos dois? Essa é uma boa pergunta. Aí funciona dentro da gente. Hein? Aí funciona dentro da gente. Funciona no céu. Então veja só, ele já nos ressuscitou. Dentro da mesma perspectiva de eternidade, nós já fomos admitidos no reino de Deus. Então, aquela história de que a gente perde a salvação, a gente imaginar que a gente perde a salvação porque a gente não está fazendo tudo que é suposto de fazer, é uma ilusão, porque nós não temos o poder não temos a capacidade por nós mesmos de estarmos já prontos para estar vivendo no reino do céu. Mas tem uma coisa muito interessante que os teólogos discutem, isso aí poderia ser objeto de uma conversa de alguns meses, mas eu não vou entrar na teologia aqui porque não é o nosso caso. Nós não estamos aqui lá num seminário e vocês não são alunos de seminário, vocês já são pessoas iniciadas do ponto de vista espiritual, nós somos pessoas já com algum grau de maturidade, não é isso mesmo? Então, tem uma doutrina que, com base na Bíblia, não é invenção humana não, é com base na Bíblia, que é em inglês eles dizem now but not yet, ou seja, agora, mas ainda não. Eu não sei se essa tradução em português seria fiel. Se eu quiser fazer essa tradução literalmente do inglês para o português, logicamente que essa expressão vai ficar um pouco capenga. Mas quer dizer o seguinte, veja, o reino de Deus, ele é um reino celestial, né? Reino eterno. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele veio aqui na Terra para nos resgatar e nós, ainda que vivamos aqui, nós pertencemos ao reino de Deus, por causa da redenção, pelo fato de Cristo já ter salvado a gente ainda estando aqui, a gente não pertence a esse mundo. Está lá, o apóstolo Paulo já explicou também que a nossa cidadania não é aqui. A gente vive aqui, eu tenho a carteira de identidade, eu tenho o passaporte, você tem o passaporte, eu tenho identidade, mas na verdade o que o Paulo está falando é da nossa identidade espiritual e não a nossa identidade como cidadãos da terra. Então, o reino de Deus se estabeleceu na terra quando veio Jesus Cristo e no dia de Pentecostes foi fundada a igreja e o Espírito Santo foi derramado em geral naquele dia. E então, nós fazemos parte da família de Deus, portanto, nós pertencemos ao reino de Deus por intermédio da obra de Jesus Cristo. Então, por isso é que é o now and not yet, ou seja, o já, mas ainda não. Por quê? Porque nós estamos já resgatados dentro da visão e do projeto de Deus, pelo que Jesus Cristo fez, mas nós ainda estamos esperando aquele dia, que é o dia do Senhor, porque naquele dia, aí nós vamos viver lá definitivamente no reino celestial. Então isso é uma coisa muito interessante, o agora e o ainda não, pelo seguinte, porque não é que a gente esteja na zona cinzenta, não é que a gente esteja no limbo, né? O nosso status é de cidadãos do céu, do reino dos céus, mas como parte da família de Deus, nós representamos, melhor dizendo, o reino de Deus aqui na terra. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então, uma vez mais, fica confirmada aquela afirmação que eu fiz alguns minutos atrás, de que não existe cristão independente. Né? O cristão que se diz cristão e é independente, ele, para ser independente, então ele não está querendo ser parte do reino. Para ele ser parte do reino, ele tem que participar da comunhão com o corpo de Cristo. Não é isso mesmo? Então, essa é a concepção de Deus. Essa é a concepção de Deus. Nós já somos do reino de Deus, mas nós ainda não estamos totalmente vivendo lá, porque ainda temos que perseverar não para melhorar
ou para alcançar o status, porque já alcançamos a salvação, mas para a gente esperar o dia do Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que a gente deve viver olhando para o alto, para a frente e para o alto. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele ensinava nesses termos. Não podemos viver no passado. Também preguei isso aqui há 15 dias atrás. Qual o mais importante, o passado, o presente ou o futuro? O passado só é importante na medida em que foi no passado que Deus deu as promessas para nós. No presente é importante porque nós estamos ainda aqui, mas já vivendo as bênçãos espirituais por pertencermos ao Senhor, por pertencermos à família de Deus. Mas, na verdade, lá no futuro é que vai ser a glória, vai ser a parte mais importante das bênçãos espirituais de Deus sobre nós, porque é lá no futuro que a gente vai usufruir totalmente das bênçãos de Deus. Por quê? Porque que diz que lá na Nova Jerusalém não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, nada disso. Então, é muito interessante essa colocação do agora, mas ainda não, no sentido de que nós estamos nessa transição. Mas não quer dizer que a transição ainda vai nos levar a pertencer ao reino. Nós já pertencemos ao reino que é celestial, não é reino desse mundo, mas nós, como família de Cristo, nós somos parte desse reino. Amém? Amém. Muito bem, então vamos lá. Então, continuando aqui a leitura do capítulo 2, não é? Eu tinha parado no versículo 6, não é isso? Quando eu li aqui, pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte do seu reino glorioso. E o versículo 7 diz, desta maneira, ou seja, como consequência, Ele quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. O que Deus quer mostrar para mim e para você, para todos nós? A imensa grandeza, a imensa riqueza dos favores que Ele nos concedeu, porque se dependesse do nosso mérito, a gente não tinha favor nenhum de Deus. O que a gente recebe é pela graça e pela fé, não é isso? Então isso é muito importante. O que diz aí na tradução que o senhor está lendo, irmão João, no versículo 7? Certamente é alguma coisa com aqui outras não palavras. Hã? Eu não estou lendo na Bíblia. Ah, sim. Então deixa eu ver aqui nessa Não tem outra. os versículos todos. Deixa eu ver aqui nessa outra tradução, do Ferreira de Almeida, diz assim, né? E no 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aos olhos de Deus, nós já estamos lá, assentados lá no reino dele, né? Aí o versículo 7 na tradução Ferreira de Almeida diz, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Outra vez repetindo, em Cristo Jesus. A benignidade do Senhor para nós é por intermédio de Cristo Jesus. Então, o que Ele quer é o seguinte, olha, acorda, vocês são abençoados, a identidade de vocês é de povo abençoado, a identidade de vocês não é pessoa com baixa autoestima, porque Deus não quer ver a gente triste. A gente fica triste diante das circunstâncias que podem eventualmente estar acontecendo, mas nós não podemos continuar nessa de tristeza. É só dizer, Senhor, o Senhor prometeu aqui, ó, a sua benignidade e as abundantes riquezas da sua graça. Se nós somos filhos do Senhor e filhas do Senhor, nós somos capacitados, por intermédio de Cristo, a viver as abundâncias da sua graça. Hoje, por exemplo, quando a gente estava gravando o programa, aí nós tratamos seriamente desse assunto, porque a família, a célula máter do plano de Deus, que é a família, né, é suposto da família viver como a promessa da salvação não é só para nós, é para nós e para a nossa família, não está lá escrito isso? Então o que acontece? A família pode e tem o direito e tem como buscar em Cristo essa abundância de riqueza.
A abundância de riqueza aí não é uma família ser rica, ter muitas posses, porque isso não leva a coisa nenhuma. É a riqueza de bênçãos espirituais, é uma promessa não só para nós individualmente, mas para a nossa família. Então, se alguma coisa, veja, isso aí é que é importante quando a gente ministra no programa. Se nós estamos falando de família, nós não podemos imaginar uma família que vai viver a vida inteira debaixo debaixo do sofrimento ou debaixo da tristeza, porque até a doença, tem gente que a doença não incomoda tanto a pessoa para acabar com o dia dela. Tem pessoas que são tão abençoadas, né, que ainda estando doentes, ela não vive uma situação, ela não se acha desgraçada, ela não se acha desprezada, ela não se acha discriminada pelo fato de estar doente, porque a doença pode ser uma consequência dos problemas do nosso corpo, mas a doença não é suposta de atingir a nossa alma. A nossa alma, que é o lugar onde residem os nossos sentimentos, o Senhor quer que a nossa alma esteja alegre, o Senhor quer que a gente se regozije. E quando a gente pregou no domingo, a gente viu lá uma passagem do Evangelho de João, que Jesus Cristo disse o quê? Ele explicou tudo aquilo e disse para eles assim: e que vocês obedeçam para que vocês vivam em completa ou perfeita alegria. Então nele também, e somente nele, independente das circunstâncias, a gente é intitulado de viver em completa alegria, qualquer que seja a situação. É só na nossa oração a gente dizer: Senhor, o Senhor prometeu essas riquezas abundantes, então eu estou te pedindo, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha dor, né, do meu sofrimento de doença, do que seja, né, mas eu quero viver em Ti, com a alegria que vem de Ti e não a alegria que vem da circunstância que eu esteja vivendo. Muito bem, então, indo para o versículo 8, diz o seguinte: pois é pela graça que sois o quê? É pela graça de Deus, não pelo nosso mérito, é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Ele é bem claro, essa tradução aqui do Ferreira de Almeida, especificamente no versículo 8, está muito clara. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Ou seja, isso não vem da gente, mas é dom de Deus. É dom de Deus. Dom espiritual de Deus. Não é isso? Não das obras. Se lembra? A gente estudou isso em Romanos, a gente estudou isso em Gálatas. Para que ninguém se glorie. Exatamente. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas obras, aí eu batia no meu peito: olha, mas eu sou um cara merecedor, eu sou um cara extraordinário, eu sou uma pessoa maravilhosa. Quem é essa pessoa maravilhosa? Pode não ser matador de ninguém, mas ser um mentirosinho, ou ser sei lá o que circunstância pode ser, né? Então, no versículo 10, para que não se glorie. Aí no versículo 10 ele diz: pois somos feitura de quem? Dele. Sua. Feitura sua, né, do Senhor. Em Cristo Jesus, outra vez repetindo, em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, as boas obras são a consequência da gente estar em Cristo e da gente ter recebido bênçãos espirituais, né, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus não faz as coisas em vão. Ele derrama as bênçãos espirituais sobre nós, né, para que a gente ande nessas bênçãos, para que a gente desfrute dessas bênçãos. Então, o ponto aí que a gente pode concluir por hora, né, eu vou até marcar aqui em que parte nós paramos. Nós paramos aqui no capítulo 1, no capítulo 2, já paramos no capítulo 2, no versículo 10, não é isso? Então, aqui é que ele diz aqui, nesse resumo da nossa identidade, somos obra-prima de Deus, nós não somos qualquer coisa, nós somos
obra-prima. Senhor, eu não quero me sentir triste, eu não quero me sentir acabrunhado, porque eu sou obra-prima sua. Senhor, eu te amo, porque o Senhor me fez para ser como uma obra-prima sua. Não é isso mesmo? Então, é por aí que a gente para nesse momento, mas o que é importante a gente salientar é que o plano de Deus não é para a gente ficar vivendo focado nos problemas. Não viver focado nos problemas. Eu vou falar um negócio aqui, só rapidinho, compartilhar um negócio com vocês, que hoje eu fiquei tão feliz. Eu estava atrás do dono lá do prédio, eu disse que eu atrasei porque tive que passar lá e conversar com ele, não sei o quê. Então, eu estava preocupado, que nem devia de estar preocupado, como um homem que eu suponho ser um homem de fé, eu não devia nem estar preocupado, mas eu estava, sei lá, o nome que estava na minha cabeça, diante das circunstâncias que a gente vive, né? Eu estava pensando, meu Deus do céu, vai terminar o nosso contrato em junho, lá, e eles vão querer enfiar na gente mais um ano de lease. Porque lá no outro apartamento que eu estava, se lembra que a gente levou, até a gente poder mudar para cá, eu tive que ficar até junho, até o final de junho lá em Warwick, viajando para lá e para cá que nem um louco, se lembra? Que nem um louco, que aquilo causou um desgaste físico tremendo, né? Por quê? Porque eu estava amarrado ao contrato. Aí eu estava pensando, Senhor, me ajuda e tal. Aí eu fui lá falar com ele, né? Esse homem, eu acho que é um homem realmente muito sensível, porque eu falei para ele, olha, as minhas circunstâncias não são circunstâncias de uma boa condição financeira que eu possa garantir coisa nenhuma, não se pode garantir coisa nenhuma. Ele sabe que eu sou um pastor, etc., mas ele sabe também que eu não sou um cara endinheirado. Então, eu falei para ele, olha, as circunstâncias, se eu olhar para as circunstâncias, o medo que eu tenho é de terminar o meu contrato e eu ajustar com vocês um outro contrato de mais 1 ou de 2 anos. Na verdade, eu nem sei se esse primeiro tempo se foi de 2 anos ou se foi de 1 ano. Mas ele não vacilou. Você vê como é que Deus é tão maravilhoso que usou aquele homem, né, ele me abraçou. Ele é um cara alto, me abraçou, eu sou baixinho diante dele, ele me abraçou. Não se preocupe. Quando terminar o contrato, a gente bota o contrato mês a mês. Então você já imaginou aonde é que a gente encontra uma bênção espiritual resulta em bênção material, né? Eu já tinha sofrido essa experiência lá, eu fiquei naquela agonia de ter que ficar lá obrigatoriamente por causa do problema do contrato. Não, ele nem esperou falar muito, ele falou, olha, não se preocupe, quando terminar, agora não fale isso para ninguém, você vê, tanto a regra deles não é de fazer o contrato mês a mês, que ele me pediu encarecidamente. Eu estou falando com vocês porque vocês nem conhecem o pessoal de lá, não estou quebrando nenhum... Só quem conhece é a Alice, hein? Cuidado. A Alice Cotasal, uma partida. Cuidado. Eu vou falar, alguém vai vir, eu vou falar coisa. Aí ele me falou, eu só te peço uma coisa, não comente isso com ninguém, porque essa não é a nossa regra. A nossa regra é de renovar como um contrato de lease, não é para você ficar no mês a mês. Aí eu falei, olha, muito obrigado. Ele nem esquentou a cabeça dele. Você vê, quem estava esquentando a cabeça fui eu. Então, você vê como é que Deus é maravilhoso. Numa conversa de 10 minutos com esse homem, Deus me ensinou. Deus me deu uma lição, não deu uma lição? Eu nem sei qual é a dele. Eu nem sei se ele é cristão, se não é cristão, mas isso não vem ao caso. O fato é que a atitude dele foi uma atitude muito decente e muito bonita, para Deus me mostrar, por intermédio da atitude daquele homem, que eu aqui não devia estar preocupado. Por que eu devia estar preocupado se eu sou um homem que prega a palavra de Deus? Não é isso mesmo? Então Deus é tão maravilhoso que Ele usa as pessoas para ensinar a gente. Não é isso? E eu louvo a Deus pela vida do Raymond, que desde a época que a gente foi para lá, né, eu não tinha nem como comprovar renda. A outra regra lá é de que ele só aluga para as pessoas que comprovam a renda. A única coisa que ele fez foi checar o meu crédito quando nós fomos para lá e disse, não, está tudo bem. Aí eu falei, uau! Né? Eu estava ali naquela expectativa, se esse cara me pede aqui comprovante de renda, não tem comprovante de renda para pagar o aluguel que eu pago hoje. Então, Deus vai, a cada momento, mostrando esse amor e essa bênção dele em relação
a gente nos problemas nossos do dia a dia. Não é maravilhoso isso? Eu estou dando esse testemunho. E depois tem o seguinte, Deus também sabe que, ó, tá gravando, vamos desgravar. Ok, então vamos dar graça, não tem problema, o testemunho vale. Né? Então vamos dar graças ao Senhor, né, para a gente poder terminar o nosso estudo e ir para a oração. Senhor, nós te damos graças porque a sua palavra ela é real na nossa vida à medida que nós vivemos essas situações aí, e o Senhor já resolve o problema lá na frente, já está sabendo das coisas, e o Senhor é o que nos conduz. Então nós te agradecemos pelo seu amor e te damos glória, e eu te agradeço pela vida daquele homem. Assim oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.